do Donald Trump. Dominou segunda, dominou a velha mídia, afinal, a Globo falou sobre isso, a CNN, UOL, a Folha, mas apesar disso, algumas pessoas se mantiveram meio desaparecidas, né? E eu resolvi que era o momento de falar sobre o meu amigo Nicolas Ferreira. E o pessoal da internet adora uma treta, né? Não só a internet, mas a imprensa também. A imprensa adora fomentar uma discórdia. Então vocês vejam, por exemplo, o que disse a Bela Megali, do Globo, em um dos textos que ficou entre os mais lidos do jornal Globo. E é importante dizer aqui que a Bela Megali, apesar de ter o meu telefone, não teve sequer o cuidado de me procurar para apurar esses fatos. Então, eu converso com quase todos os jornalistas hoje em dia da grande mídia. A Bela Megali tem o meu telefone, mas achou que era um bom jornalismo não me procurar. Mas, tudo bem, vamos ver o que diz a reportagem dela. Ela fala assim: o racha entre a família Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Não é segredo entre aliados Jair Bolsonaro que existe um racha entre integrantes da família do ex-presidente e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, visto como uma das lideranças mais promissoras dentro do partido. A primeira pergunta que eu faço é: quem são esses integrantes da família? Quem são? Essa coisa meio anônima. Ao fim da reportagem diz que não é a Michele e não é o Jair. Então é quem? É o Flávio? É o Carlos? É o Eduardo? É o Índio? É o Índio? É o Cachorro? É quem é? Integrante da família? Não sei como é que chama isso de reportagem. A principal queixa de membros da família do Bolsonaro, continua membros da família do Bolsonaro. Membro, para mim, é isso que está aqui. Esse é um membro, esse é o meu membro. Né? Tem os braços, tem as pernas e tem a minha terceira perna. A queixa principal de membros da família Bolsonaro é que eles veem Nicolas almejando criar o próprio movimento de direita e sem vínculo com o ex-presidente. Em paralelo, existe incômodo com a maneira que o PL trata Nicolas e integrantes da família Bolsonaro. E realmente, talvez o Nicolas esteja mesmo criando um movimento paralelo. Talvez, sem vínculo direto com o ex-presidente. Talvez, eu ouço bastante sobre isso. Eu não tenho certeza se é verdade. Parte da família ainda não engoliu o fato do PL nunca ter colaborado financeiramente para manter o deputado licenciado nos Estados Unidos. Eduardo está no país desde fevereiro, capitaneando o movimento em defesa de seu pai em busca de sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. E, realmente, o Eduardo, inclusive, ocupa, acho que a Secretaria Internacional do PL, e o Valdemar não deu nada de suporte que ele, inclusive, havia prometido ao Eduardo. E eu tenho defendido aqui, insistentemente, que o Eduardo, inclusive para ele, eu encho o saco, hoje cobrei ele disso, inclusive, que o Eduardo deixe o PL. Eduardo Bolsonaro não precisa do PL, não precisa estar no mesmo partido do pai. Eduardo Bolsonaro pode facilmente se deixar o PL e se filiar a outro partido, como, por exemplo, o PP. O PL é a coisa mais estúpida do mundo. É um partido onde todos os votos pertencem ao Bolsonaro e aos seus apoiadores, e por conta disso o partido tem um baita fundo partidário, e o PL, o presidente Bolsonaro, que deveria decidir tudo dentro do partido, acaba só recebendo um saláriozinho, quer lá para Michele, uma estruturazinha de escritório e acabou. E o resto do Valdemar faz o que ele quer. Que loucura. O Eduardo Bolsonaro tem que implorar o Valdemar, para o Valdemar dar estrutura para ele fazer o trabalho mais importante que pode existir dentro do partido, defendendo o principal candidato do partido no exterior. Ora, mas que sandice é essa? Que loucura, que coisa de maluco. Todos os partidos, inclusive o PP, querem um senador garantido por São Paulo, como Eduardo Bolsonaro, um presidenciável empatado tecnicamente com Lula. Se quiser ser deputado federal, leva outros 10 com ele, foi o mais votado da história do Brasil. E você tem o Valdemar, que não dá valor nenhum. Então, eu tenho defendido abertamente Eduardo Bolsonaro, vou dizer publicamente aqui o que eu disse para você hoje de manhã, o que eu digo para você todos os dias que a gente se encontra. Saia desta porcaria do PL. Se o Valdemar não te dá valor, procure quem te dê. Só que isso não tem picas a ver com o Nicolas. Absolutamente nada. Eu não sei o que cacete está fazendo na reportagem. Que continua. A postagem de Trump em defesa de Bolsonaro nessa segunda-feira foi considerada uma vitória de Eduardo. Pô, será? Aliados de Bolsonaro estão acompanhando com lupa as movimentações de Nicolas. Auxiliares da família observaram quanto tempo o deputado demorou para postar sobre a defesa pública que Trump fez ao ex-presidente. E é mais do que isso, e a gente vai ver a seguir. Mas calma. Nomes como o economista Paulo Figueiredo, que é próximo de Eduardo, criticam o fato de Nicolas ter feito um vídeo focado em ataques ao governo Lula pela proposta de taxar super ricos, sem citar a atuação do deputado licenciado junto a Trump. Diz o Paulo Figueiredo, um economista muito bonito que tem aí na internet. Diz assim: realmente, ótimo tirar o foco do trabalho do Eduardo Bolsonaro. Papai do céu tá vendo. Foi esse o comentário que escreveu o Figueiredo em uma rede social. Então vamos colocar aqui as coisas em pratos limpos. Em primeiro lugar, essa ideia de que eu estou falando
algo, quando eu digo alguma coisa, eu estou agindo como proxy ou como porta-voz do Eduardo, é uma loucura desonesta. Bela Megali, isso é jornalismo vagabundo. O que eu falo é o que eu falo. O que o Eduardo Bolsonaro é o que ele fala. O que o Eduardo Bolsonaro fala, ele é adulto, pô, eu não sou porta-voz dele. Eduardo Bolsonaro e eu, de fato, somos muito amigos. Há uma admiração e há respeito mútuo e há valores compartilhados. Eu gostaria, e defendo abertamente, que Eduardo seja o próximo candidato à presidência do Brasil. Acho melhor do que o próprio pai, embora entenda que o pai tem a vez. No assunto de sanção para os Estados Unidos, de fato, Eduardo e eu, você pode dizer que nós somos praticamente um só, mas de uma forma hétero. Tá? Aliás, por isso que eu nem sugeri aqui que Eduardo vá para o Partido Novo. Tá? Uma forma hétero. Tá? Nós somos um só de uma forma hétero, não é que nós somos uma só carne. Nós somos um só de uma forma hétero. Então, PP, ok, Eduardo. Partido Novo, complicado. Nos outros assuntos, brincadeiras à parte, um beijo aí para todos os meus amigos no Partido Novo, partido que eu gosto muito. Nos outros assuntos, Eduardo e eu temos divergência, como qualquer outra pessoa tem. Ora, eu sou comentarista de opinião há quanto tempo? Por quantas vezes vocês me vêm criticar o pai do Eduardo, meu Deus do céu? E às vezes eu critico o pai do Eduardo e encontro o Eduardo em seguida. E tem vezes, pasmem, porque o Eduardo não é o pai dele. Então, às vezes, o Eduardo compartilha das aflições que eu tenho em relação ao pai e nem pode expressá-las. Por outras vezes, ele discorda do que eu expressei e a gente conversa sobre isso como dois adultos. Outro dia, Eduardo e eu estávamos discordando publicamente no X a respeito da postura do pai em relação à piada do Alexandre ser vice dele lá no tribunal. E o Eduardo ainda falou, pô, quer que eu apague? Porque eu tô aqui dando uma porrada no comentário que você fez. Eu falei, pelo contrário, deixa essa porra aí. Vamos na porrada publicamente. Ele riu e ficou isso mesmo. Então, esse papinho de o economista Paulo Figueiredo, aliás, o que é uma fake news, porque eu não exerço a profissão de economista, apesar da minha formação extensa na área, eu não atuo como economista, mas a história do economista Paulo Figueiredo, ligado, próximo a Eduardo Bolsonaro, vai prestar com esse troço, pô. Eu agora tenho que ficar responsável pelo que eu digo é motivo de treta do Eduardo. Mas quer saber o que o Eduardo pensa sobre o Nicolas? Pergunta a ele. Eu vou dizer assim, eu tenho que ser honesto com vocês. Nunca vi o Eduardo falar mal do Nicolas. Pelo contrário. Para mim, sempre elogiou. E, aliás, eu conheci o Nicolas através do Eduardo. Eu diria, aliás, que o Brasil também conheceu o Nicolas através do Eduardo. Sendo absolutamente claro e transparente. Não haveria Nicolas se não fosse Eduardo Bolsonaro. Eu sou testemunha disso. Eu tive o privilégio de, no CIPEC, acho que de 2020, salvo engano, ver um menino lá, serelepe, brilhante, articulado, brincalhão, bem-humorado, cristão, mas que não passava do assessor do carregador de pasta lá, do então vereador de BH, Bruno Engler, que foi chamado na comitiva do Eduardo Bolsonaro para o CIPEC. E eu posso dizer que, honestamente, eu me apaixonei pelo Nicolas ali. Eu me apaixonei com o Nicolas, é amor verdadeiro, porque eu me apaixonei por ele quando ele era um Zé Porra. Eu me apaixonei de forma hétero, volto a dizer aqui, não estamos no Partido Novo, mas eu me apaixonei de forma hétero pelo Nicolas, naquele momento. Então, esse é amor sincero, quando você se apaixona não pelo cargo que o cara tem. Eu cago pra esse troço, pô. Mas por quem ele é. Eu sempre vi no Nicolas um exemplo pro jovem. E de lá pra cá, o Nicolas cresceu em todos os aspectos. Ele cresceu em tamanho, volto a dizer, carregado pelo Eduardo e pelo Jair. Ele cresceu em maturidade, ele cresceu em visibilidade. E nesses anos todos a minha amizade por ele também sempre cresceu. Por várias vezes eu encontrei pessoalmente o Nicolas quando vinha aos Estados Unidos, eu fazia o esforço de encontrá-lo, porque eu sempre fui um entusiasta do Nicolas, pública e privadamente. Ora, a gente esteve junto, inclusive, no Congresso dos Estados Unidos, acho que em 2023. Estivemos juntos logo antes dele ir lá falar na ONU. Ele deu meio que um perdido quando foi falar na ONU, mas nós estivemos juntos no Congresso. Nós fomos juntos ao respeitado podcast do Patrick Bet-David aqui nos Estados Unidos. Se você assistir a entrevista, você vai me ver exaltando publicamente o Nicolas como o futuro do Brasil. O Eduardo estava lá. Geyer, Eduardo, Nicolas e eu. Se você olhar todas as minhas manifestações públicas sobre o Nicolas, elas foram de entusiasmo, foram de defesa. Aliás, em todos os relatórios, em todas as conversas, em todos os documentos que eu produzi para a Casa Branca sobre perseguição política a deputados, o Nicolas e os abusos sofridos por ele estão lá, como vítima, com destaque. No meu depoimento na audiência no Congresso dos Estados Unidos em 2024, eu cito o caso Nicolas, que, aliás, foi convidado, foi pedido para ele aparecer lá para dar força no evento, mas ele não apareceu e não me lembro de ter ajudado a repercutir também o evento.
E o Nicolas esteve lá nesses anos as tretas dele, teve treta com Bruno Engler. Eu nunca me meti nisso. Deixa a política interna para os políticos, depois fizeram as pazes, que bom. Eu evito me meter em briga de amigos em comum. Ficou quente aqui, o ar-condicionado desarmou. Eu evito, exceto se for para ajudar, para reaproximar. E o Nicolas é o maior comunicador hoje da direita brasileira, eu afirmo sem a menor dúvida. Aquele gráfico que ele adora mostrar, onde ele hoje é o líder da direita visto de forma mais favorável, ele faz questão de mostrar sempre acima do próprio Jair Bolsonaro, é fruto desse excelente trabalho de comunicação dele. Ele é incrível, ele é inteligente, ele é articulado, ele é carismático. É uma das poucas pessoas que, quando fala, eu tenho a humildade de falar assim, caramba, o Nicolas articulou isso melhor do que eu teria feito. E isso é raro. Isso é raro. Você que me considera arrogante, em vários momentos eu olho e falo, caramba, porra, mandou bem, moleque. Ele também domina as ferramentas de internet melhor do que ninguém. E eu não vejo problema nenhum dele gastar 750 mil ou 1 trilhão em impulsionamento para vender os cursos dele. Que venda muito, que fique gigante, que ensine o máximo de gente possível. Quero que ele fique gigante. Só que tem uma coisa. Aquele negócio que o Peter Parker, né? A gente que Legibia aprendeu com Peter Parker. Peter Parker aprendeu com o tio Ben. Nós cristãos aprendemos na Bíblia que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Na versão bíblica dos evangelhos está um pouquinho diferente. Né? Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado, é mais ou menos a mesma coisa. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu fui reparando no tempo que alguma coisa tinha acontecido. Eu não sei dizer quando, né? Porque nós sempre conversamos muito. E conversamos sobre as nossas divergências que às vezes acontecem. Por exemplo, há uma dicotomia, há um trade-off, na verdade, válido, que eu já apresentei a vocês aqui no programa, entre a política real e a política ideal. Ou o que se chama de entre o idealismo e o pragmatismo. Nós já falamos sobre isso. E eu acho que cada lado pode ter um bom ponto de vista. Essa é uma discussão justa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na eleição da Câmara, da presidência da Câmara, da eleição do Hugo Mota, o Nicolas claramente achou que era um erro apoiar o Hugo Mota, apesar da orientação explícita do Jair Bolsonaro. Eu achava que valia a pena o apoio, porque a gente teria, quando eu digo a gente, eu digo a oposição, teria espaço e diálogo em comissões importantes, como, por exemplo, as relações exteriores, em vez de ficar sem ganhar nada e perder de qualquer jeito, que foi o que aconteceu no Senado na eleição anterior. Eu achava que esse racional valia a pena, porque para o plano que eu tinha, para o plano que eu visualizava para o Brasil, que passava por a pressão internacional que estava acontecendo. Eu precisava da posição da Comissão de Relações Exteriores, por exemplo. Eu precisava de um presidente da Câmara que tivesse diálogo com o PL e pelo menos boa vontade para ouvir. Que existe. A gente sabia que o Alexandre ia chantagear o Mota. Ninguém achou que o Mota era maravilhoso. Mas houve essa discussão. O Nicolas tinha uma outra posição. Ele tinha a posição que a gente devia manter uma posição ideológica, anti-centrão, anti-establishment, 100%. A posição dele era idealista, a minha posição era mais pragmática. E vocês querem saber a verdade? Eu vou contar a verdade para vocês. Eu até hoje não tenho 100% de certeza, porra do mosquitinho, eu não tenho 100% de certeza que a minha posição estava correta. Talvez não devêssemos ter apoiado o Mota. Eu ainda acho que deveríamos, mas talvez não. Porque é difícil, não é uma escolha fácil. Tem escolhas que são fáceis. Essa não era. Outro caso interessante, o caso do Mr. M, o Pablo Marçal. Esse foi mais esquisito, porque, eu não sei se vocês lembram, teve minha treta com o Marçal, e aí o Marçal fez uma declaração escrotíssima, dizendo que eu estava preso nos Estados Unidos e ele livre no Brasil. E aí o Nicolas me ligou. Eu digo pra você que nós somos amigos, eu digo que ele me ligou falando, pô, Paulão, viagem essa declaração do Marçal, que absurdo. Que é isso, cara? Que absurdo o cara ter dito isso. Ele falou, porra, é por isso que esse cara sempre buscou se aproximar de mim, mas eu já sabia que ele tinha uma personalidade duvidosa. E a gente comentou sobre como, para nós, cristãos, aquele cara que usa o nome de Deus em vão comete o pecado imperdoável, que é o Mr. M. Então eu confesso que, por exemplo, eu fiquei já naquela época um pouco surpreso de ver o Nicolas de roxinho colado com o Marçal, basicamente apoiando ele nas eleições de São Paulo. Mas a política tem dessas coisas, né? Às vezes a gente talvez tenha que apoiar o mau caráter que sacaneou teu amigo e tal. Às vezes a política tem dessas coisas. Nesse caso, acho que talvez a posição dele tenha sido mais pragmática e a minha mais ideológica. Não sei, porque, né? Afinal, eu não sou político por causa dessas coisas. Né? Mas eu deixei pra lá. Mas eu comecei a ver que o Nicolas estava realmente se distanciando do Bolsonaro, insatisfeito. O que até aí, eu vou confessar outra coisa para vocês.
Eu acho que a insatisfação dele com o Bolsonaro deveria ser um ponto de convergência entre nós. Porque eu também sou extremamente insatisfeito com o Jair Bolsonaro, com as estratégias pavorosas e com os acordos caracu que ele faz. Algumas das minhas insatisfações são públicas, até a Globo News sabe. O Otávio Guedes estava aqui dizendo ontem sobre minhas insatisfações com o Jair Bolsonaro. E eu via o Nicolas se descolando sem romper. Dava uma no cravo, uma na ferradura. Ok, estava insatisfeito com a liderança, mas como ele foi eleito por causa do Bolsonaro, ou melhor, dois Bolsonaros, o Jair quanto o Eduardo, ele não rompia. Ok. Aí eu comecei a perceber, aliás, que uma parte dessa insatisfação recaía sobre o próprio Eduardo. E eu nunca entendi bem por quê, porque nenhum dos dois nunca me falou. O Eduardo, inclusive, não queimava o Nicolas para mim. Sabia da minha amizade com o Nicolas e respeitava. E eu cheguei, num dado momento, a ligar para um monte de gente, inclusive para o próprio, em 2024, falando, pô, a gente tem que trazer o Nicolas para perto de novo. Vocês que pensam que eu estou dividindo a direita, não. Eu fui a pessoa que mais defendeu que o Nicolas é importante estar junto com a gente, porque ele compartilhava dos nossos valores, da nossa cosmovisão, que é mais do que só os valores. Na posse do Trump, em 20 de janeiro desse ano, aqui nos Estados Unidos, em Washington, o Nicolas estava lá. O que o Eduardo fez? Chamou o Nicolas para as agendas e para se juntar a nós no mesmo hotel onde estavam a Michelle, onde estava o Eduardo, que tinham sido convidados para representar o ex-presidente Bolsonaro, né, que tinha sido proibido pelo Alexandre de viajar, e eu estava lá também. Então eu fiquei super feliz que eu ia encontrar o meu amigo Nicolas. E mais feliz ainda que os meus dois amigos, Nicolas e Eduardo, iam estar juntos e eu tinha certeza ali comigo no meio, que todas as arestas iam ser aparadas. Volto a dizer, os dois são o futuro da direita brasileira, os dois são dois grandes homens, dois dos melhores que eu conheço na política, movidos pelo mesmo propósito. Mas o Nicolas não apareceu. Não nos encontrou. A gente perguntou, e o Nicolas? Não apareceu. Na verdade, ele fez os vídeos dele próprio lá, ganhando convite, fez as agendas próprias dele, e inclusive não encontrou a gente, mas encontrou o Marçal. Aí ficou ruim, né? E eu sempre fazendo o que muita gente não está entendendo, que eu fiz sempre, que foi falar com ele diretamente, eu fui lá e perguntei a ele sobre o Marçal. O Marçal que estava esculhambando o Bolsonaro, o Marçal que, porra, picareta profissional, 171, con artist, artista golpista, tão bandido quanto o Boulos. Artigos diferentes do Código Penal, mas tanto quanto. Aí vejo no Instagram do Marçal, né? Marçal que chegou na posse a fingir que tinha encontrado o Trump para tentar parecer mal para o Eduardo Bolsonaro, que não tinha. Aí ele, não, Paulão, não postei nada sobre o Marçal, foi uma coincidência de agenda. A gente estava na mesma agenda e a gente se encontrou. Curiosamente, naquela mesma posse, numa das agendas em que eu estava, que o Nicolas não foi também, com o Steve Bannon, esse Steve Bannon, né, que vocês estão vendo aí que está nos ajudando tanto, numa agenda que eu organizei com o Steve Bannon, o Pablo Marçal tentou ir e eu, como tinha influência com o Bannon, vetei a ida dele. Quando o Pablo Marçal chegou num dos bailes de gala onde eu estava, ele entrou por uma porta, eu olhei para a cara dele e saiu por outra. Por quê? Porque eu não quero ficar convivendo com bandido. Mas, aparentemente, o Nicolas gostou de emprestar a sua imagem para que o Mr. M postasse a sua foto e mostrasse que, na verdade, estava tudo bem com a direita. Mas o Nicolas me diz que foi só uma coincidência de agenda. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu não comprei. Eu não acreditei, não. Mas, de novo, né? Deixa para lá esse tipo de coisa. Eu deixei. E aí eu fiquei surpreso, porque vocês sabem que eu dediquei os últimos 2 anos e meio da minha vida, uma fortuna em dinheiro, R$1 milhão, praticamente, uma ação penal cara e dura, que promete me mandar para a prisão por 40 anos no Brasil, custo para a família, custo pesado do meu tempo, etc., que me impede de lançar novos cursos, que me deixa minhas redes sociais bloqueadas, minhas contas bancárias bloqueadas. Eu decidi dedicar os últimos 2 anos e meio da minha vida para isso que vocês estão vendo acontecer agora. Para que a gente tivesse ajuda internacional para que o Brasil pudesse se libertar.